trabalho, muito. Exatamente, exatamente. Outro Então, que ele é muito fácil, é empate. oi, não entendi. Hã? O que acontece com aquele troço lá que escorre, que deixa só açúcar? Ele fica tirando o líquido que ainda tem, né? Depois que Eu você vi passa dizem pelo que fogo, o que né? acontece com aquele líquido? Essa que eu quero Ah, saber, o que ele é acontece com aquele separado para utilizar para fazer chá, para fazer algum doce, né? Porque ele ainda tinha muito do doce do açúcar, né? Geralmente ele era pingue, utilizado para fazer chá ou doce, uma coisa assim. rapadura, né? É, nada era estragado, né? Rapadurinha, Nada era estragado ali. Às vezes eles faziam até cachaça, né? Daquele açúcar misericórdia. que sobre. Era. Pode cachaça, pinguinha. A pinguinha, né? Nada, É, trabalho de nada, pinga. nada era jogado fora ali, nada, né? Mas Negócio de vocês, pinga, rapaz. vocês têm aí uma imagem, ó, Cria na. vergonha. Se sobrar, sai alguma coisa. Eu vi outra coisa. É, ó, esse aqui que vocês estão vendo, ó, esse aqui é um outro processo de moagem, né? Aqui na foto de vocês. Aquele lá que a gente viu no vídeo, ele tá mostrando o processo de moagem através da força da água, não é isso? Esse daqui já não é através da força da água, esse daqui já é através do quê? Da força dos bois, tá vendo? A gente tem 4 bois do lado de cá e tem 4 bois do lado de cá. E aqui fica uma pessoa tangendo esses 4 bois do lado de cá e outra pessoa tangendo esses bois do lado de cá. Eles ficavam andando em círculos, né? Fazendo com que essa roda Coitado. grande aqui, ó, ficasse movimentando essa roda menor, né? Para ela poder moer. Aqui que era o moinho, né? Eles faziam o quê? Eles tiravam a casca, né? Da cana de açúcar, né? Que é o processo de limpeza da cana. E aí eles colocavam aqui, ó, nessas fissuras. E aí do lado de lá saía o suco, né? Que eles chamam de sumo, o sumo da cana, que ia ser levado para fervura, né? Lá dentro daquela caldeira, né? Com os tachos de cobre. Então aqui você está vendo um outro tipo de moinho, né? Aquele que vocês viram lá no vídeo é o moinho d'água. Esse aqui é o moinho movido pela força animal, tração animal, que a gente diz, né? Então, a gente consegue observar que aqui no Brasil, nessa época, sem dúvida nenhuma, a gente pode dizer que a economia ela era açucareira, né? Devido ao quê? Devido justamente à forma como o açúcar ele se tornou conhecido, procurado e automaticamente expandido do ponto de vista de que as lavouras de cana-de-açúcar cresciam muito. Só que quanto mais crescia as lavouras, mais escravos era necessário para mantê-la em funcionamento, né? Então, o Brasil estava sendo colonizado nessa época e à medida que as famílias chegavam, né, lá da Europa para cá para o Brasil, novos campos iam sendo povoados, iam sendo formados, e aí a economia da população da época, né, que gerava lucro para a colônia, era o açúcar, porque ele era exportado lá para a metrópole, era mandado lá para Portugal, né? Então essa foi a primeira riqueza, né, que a gente conseguiu realmente tirar muito lucro. Antes dela, a gente teve o pau-brasil, né? O pau-brasil foi a primeiríssima de todas, né? Só que o Meu Deus, pau-brasil... Eugênio, macho. Que foi? Olha aí, ele tá mostrando. O que ele tá mostrando? Olha aí, Eu não tô vendo. uma rapadura. Ah, mas olha, eu vou falar nada mais não, viu? Vou dizer nada mais não pra você, viu? Fica fazendo Sem vontade vergonha, aí. rapaz. Vergonha, Sem rapaz. nariz, Que sem isso, mas ruim. sei não, viu? É o dono das rapaduras agora, sei não, viu? Virou, agora virou. Pois é. Então, se a gente fosse classificar mesmo assim a ordem das riquezas do Brasil, seria primeiramente o pau-brasil, depois a cana-de-açúcar, né? Rapadurinha santa, rapadurinha, né? Depois a gente teve o café, depois do café a gente teve o ouro, né? E agora, basicamente por agora tá acabando, né? Mas é a época do petróleo, né? A gente tá nesses ciclos, né? Pois é, né? Petrobras vai falir agora. Menino, não diga isso não. Mas é capaz. Ai, meu Deus. Bom, mas vamos falar de açúcar hoje, né? Paty, lembra daquela... Muita gente já teve. Aqueles tipo prato, ou aqueles negócios, aquela tigelona, ou então xícara também, Sim, que era marrom. sim. Duralex, né? Ali. Eu vi, Duralex. cara, eu vi. Aquilo ali era da época da minha mãe. Minha mãe tinha tanta coleção daquela da Duralex
Eu soube que ela Nossa, abriu como ela falência. tem os pratos e a tigela. Pois é. Essa época da Faliu. pandemia, né? A pandemia realmente acabou com as produtoras, né? Com as empresas. Meu Deus, que coisa. É triste. Ei, Bia. Oi. Ei, Ó, Bia. pois guarda, já pra vender. É, guarda que vai virar relíquia. Guarda que depois. É, vira Ei, Bia. relíquia. Nossa, Guarda que você tigela. pode vender no futuro. É sim, vira relíquia, viu? Daqui a pouco tá valendo 40 mil reais uma coleção. Ave Maria. É, você Ixi, pensa. só se eu Oxi, Fica rico demais. vai Dá virar pra Dá relíquia. pra comprar muita rapadura. Ó, pra você que nunca tinha visto a cana, olha. A cana. Você nunca comeu cana, gente. Cana é bom demais chupar cana. Coisa mais Eu gostosa já. que Deus já fez. Né? Ah, cana até come. É Quando meus muito avós bom, moram né? lá no Tapu, eu comia tubarremoito. É muito. É, você Nossa, é a formiguinha, rapadura, né? até a rapadura própria dela. É, sim. Então, aqui que É, a gente como é que fala? consegue ver? A gente vê nessa imagem aqui, ó, que o extrativismo do pau-brasil teve muita importância econômica, sim, né? Mas, assim, vamos dizer, nos primeiros 40 anos, né, da exploração americana, né, da exploração dos portugueses aqui na América. Mas, depois ela acabou como eu posso dizer, acabou, né? Ela acabou sendo totalmente extraída e aí para garantir o sustento, né, das colônias, a solução encontrada foi a cana-de-açúcar, né? Primeiramente no Nordeste, né, com a capitania de Pernambuco, a capitania hereditária de Pernambuco, e aos poucos a gente foi vendo que ela foi se expandindo para a Bahia. E depois a gente teve também ali uma produtividade maior ali na capitania de São Vicente, né? E aí a gente percebe que a organização da economia do açúcar, né, aqui no Brasil, ela não foi assim um processo muito rápido, né? Porque realmente o açúcar ele passou a ser um dos principais produtos de exportação, mas eles demoraram um tempo, né, para poder se estabilizar. Eles tiveram um período de muita prosperidade, depois um momento de estabilidade, logo depois um momento de crise, né? Então aqui a gente vê o formato que a cana-de-açúcar tem, como que é a plantação e essas folhas que vocês estão vendo aqui, elas têm umas ranhuras, né? Que a pessoa que entra no canavial tem que ter jeito para saber, né, tirar a cana do canto, porque senão se machuca muito, né? Ela cresce bastante, ela cresce até mais de 2 metros de altura. Então as pessoas quando entram aqui no canavial... Correção, 6. Hã? 6 metros. 6? 6 metros de altura? Misericórdia. Caramba, nunca vi um canavial tão alto. Eu já vi um canavial com mais de 2 metros. Caramba, não sabia disso, né? Eu sei que quando as pessoas entram aqui, elas têm que tomar muito cuidado para não machucar as mãos, porque essas folhas são muito grossas, né? Muito grosseiras, elas podem acabar machucando. Mas se a gente vier para cá, para a página 50, né? A gente vai ver esse mapa aqui, ó. Aqui está o continente americano, como vocês já conhecem. Aqui está o continente africano. Aqui, ó, nessa região é a Espanha e Portugal, que é a Europa, né? Nessa região aqui. E a gente tem aqui o Egito, a Índia e a China. O que a gente consegue observar aqui? Que a cana-de-açúcar, ela fez um percurso muito longo, né? Ela foi levada daqui, ó, né? Do continente americano até a Ásia, né? Até a questão da Síria, da China, né? Então, como que ela era transportada, né? Geralmente, eles eram levados por navios, né? Através aí do Oceano Atlântico e depois levada para os outros continentes, certo? Então, os portugueses, eles já se dedicavam já há algum tempo nessa atividade, conheciam todos os procedimentos técnicos que tinham que fazer aqui, como por exemplo vocês viram lá no vídeo, né, o armazenamento, né, para envio. A caixa de madeira tinha que ser bem seca, tinha que ser bem organizada, bem vedada, para que o açúcar se mantivesse ali protegido, né? E agora você também já sabe por que aqueles morros lá no Rio de Janeiro se chamam Pão de Açúcar, por causa do formato que o açúcar saía, né, da forma de barro, né, na hora que ela estava pronta. Né? E que aquele morro que tem lá no Rio de Janeiro, ele tem o formato dos, entre aspas, aí, pão de açúcar, né? Não, não. Oi?
Não parece exatamente assim um pão, não. Não, era Parece só o modo de pão. falar mesmo, né? Não parecia um pão, era só o modo como ele é falado mesmo, né? Quando terminava de fazer, né? Eles apelidaram aquela massa, né? Formada ali de pão de açúcar. Parece picolé. É. É que naquela época acho que nem picolé não existia. Não, acho Eu não. acho que não. Não existia porque não tinha Aí só refrigerador, faltava né? botar o graveto e ficar Vocês lambendo. não tinham a tecnologia da geladeira. Talvez tivesse pirulito, né? Pirulito sim. Agora geladeira não tinha, então não tinha nem picolé naquela época, né? Não, porque Então, eles não tinham nem pensado ainda ah, não, com certeza. em Então, refinar alguma coisa. a gente vê aqui que as fazendas aqui, né, elas tinham então esse equipamento, né, e esse equipamento que ajudava também aí na expansão, na produção, facilitava muito, né, a questão aí do plantio. A gente sabe aqui, ó, nessa imagem aqui também da página 51, ó, se vocês forem ver, aqui na página 51 você consegue ver a fabricação do açúcar também, como uma imagem alternativa. Olha aqui os pãezinhos de açúcar aqui, ó, sendo formados, igual que a gente viu lá no vídeo, né? Então a cana-de-açúcar para o cultivo da colônia, ela Parece um monte aconteceu. de bala. Parece um monte de bala mesmo, né? Realmente. Com certeza, parece um monte de Um monte de bala. bala, tamanho de Pistola picolé. grande. É, Tamanho Ei, tia, de... desculpa a demora. não, tudo Eu fui bem. lá pro dentista e o dentista não tava lá. Tudo bem, não tem problema não. Seja bem-vindo, viu? A gente tá falando aqui da Sociedade Açucareira, Jefferson. Depois você assiste o vídeo que eu mandei o link, tá lá no grupo, tá bom? Isso é um vídeo bem rapidinho, ele é animado, é bem fácil de entender. De pessoa me perturbando. Aqui vocês estão vendo os tachos aqui, ó, no fundo, tá vendo? Ó? Os tachos de cobre, né, no fogo, derretendo, né? Derretendo não, perdão, evaporando a água, né, do sumo. E aqui vocês estão vendo alguns vamos dizer assim, alguns açúcares já prontos, né? Saindo das formas de barro. Então, o açúcar, ele foi escolhido para ser cultivado por dois motivos. Primeiro, porque o valor comercial do açúcar era bom, era lucrativo, era alto, né? E a experiência dos portugueses no cultivo em grande escala também ajudava bastante essa questão. Como o clima do Brasil era na região onde estava sendo cultivado o açúcar, era quente e úmido, né? E tinha aquele solo bem nutritivo, né? Para o cultivo da cana-de-açúcar, que é o solo chamado terra roxa, né? O vulgo massapê. Então, era necessário ter realmente muita mão de obra para fazer essa produção. E com certeza ia dar certo, né? Ia dar muito lucro. Então, com essas condições favoráveis aí que tinham, era necessário investir em recursos, né, para que a produção fosse bem mais lucrativa. Então, Portugal não tinha dinheiro, vocês sabem disso, né? Portugal não queria nem investir na colonização do Brasil, né? Então, quem foi que investiu? Quem foi que começou a dar o pontapé inicial? Alemanha? Alemanha? Não, a Holanda. A Holanda. A Holanda começou a investir. A Holanda ela pegou a parte da Nordeste que tem mais Boba, né? Boba ela, nada, né? Então a Holanda ela fez o quê? Ela promoveu uma aliança, né, com o Brasil. E aí os holandeses, eles financiavam então, né, os engenhos, né? Então ele no caso a Holanda comprava mão de obra escrava, né? Olha aqui, ó, nesse cantinho aqui, vocês também estão vendo, ó, eles pegando, né, o sumo como é que a gente diz? Reduzido, Cozido? né? O sumo reduzido, né? Que é quando a gente tira, a gente evapora o máximo de líquido possível, né? Deixa aquele melaço mais grosso. Aí eles estão colocando aqui nas formas, ó, de barro, e aqui já estão desenformando. Tá vendo? Então a Holanda, ela fez o quê? A Holanda, ela se aproximou aí, né? Dos portugueses, né? E aí eles financiaram aí esse projeto, né, da expansão da cana-de-açúcar através de uma aliança que eles fizeram aí com Portugal, né? E o açúcar era chamado de pão de açúcar, como vocês estão vendo aqui nessa forma. Então, quando chegava nessa forma aqui, ele era transportado para Portugal. De lá, ele ia para Amsterdã, onde lá em Amsterdã o produto ia ser refinado e ele ia ser vendido. Mas a Holanda ficava com a maior parte dos lucros, né? Por quê? Porque ela realizava o comércio do produto, né? Então, depois que o produto ele era refinado, então os navios da frota mercante da Holanda, eles levavam, né, aí
esse produto, essa produção, né, para os estaleiros, né, de uma forma bem rápida, bem técnica, né? E aí os porões, né, ficavam ali armazenados com essa grande quantidade de mercadorias. Só que, né, vai vendo a situação. Quando o cultivo de cana-de-açúcar na colônia, né, ela foi estabelecida, olha aqui, a gente tem aqui as regiões, né, onde existia o cultivo de cana-de-açúcar. Se você parar para prestar atenção, toda a região que tinha a maior produtividade da cana-de-açúcar, ela era litorânea, ela era costeira. Tá vendo aqui? Por que aqui tem que ser costeiro? Por causa do clima, a umidade que vem do mar, né? O fenômeno da maritimidade ajudava bastante, né, nessa questão aí também. Então a gente percebe aqui que quando o cultivo de cana-de-açúcar foi estabelecido, os portugueses eles começaram a desenvolver essa atividade lucrativa de uma maneira bem grande. Isso fez com que as colônias que tinham aqui envolvimentos, né, elas fossem cada vez mais expandidas. Então aqui nessa região, ó, a gente tem 66 engenhos, aqui na região nordestina, certo? Na região da Bahia, a gente vai ter 36 engenhos. Aqui na região mais interna, né, do continente, a gente vai ter 4 engenhos. Aqui na região sudeste, a gente vai ter 6 com 4, 10 com 3, 13 engenhos. Mas a grande maioria dos engenhos ficava, sem dúvida nenhuma, na região nordeste e na região baseada basicamente aqui de Pernambuco com a Bahia. Eram as capitanias que mais produziam, mas a região nordeste é que produzia mais cana-de-açúcar. Então, o cultivo desse produto fazia com que um grande número de trabalhadores tivessem que limpar os terrenos, preparar o solo, preparar as mudas, né, as mudinhas das plantas, né, para serem plantadas, colher a cana, né, e tinha que saber colher a cana, que nem eu falei para vocês anteriormente, tinha que saber fazer o transporte da cana até o engenho, né. Então são muitas tarefas e precisavam de muitas pessoas, né, para trabalhar. Então a mão de obra escrava aqui, ela foi importantíssima, né. E claro, a mão de obra escrava gratuita, vocês não podem deixar de lembrar disso, ela vai baratear o preço final do produto. Já que eu não tenho que pagar funcionário para trabalhar, então o preço final do produto ele acaba ficando mais barato, né? Então eu posso colocar uma margem de lucro bem grande em cima e lucrar, ter uma porcentagem bem maior de lucro. Então os engenhos de açúcar, eles eram imensos, eles ficavam nas áreas assim bem grandes mesmo, né? A produção da cana-de-açúcar ela era muito extensa, muito vasta, né? E ela tinha que ser assim, porque o comércio externo, né? O comércio exterior exigia isso, né? Conforme o açúcar foi vendido muito rapidamente, quanto mais rápido era vendido o açúcar, mais rápido você tinha que plantar, e ele dava muito rapidamente também, né? A cana-de-açúcar ela nasce muito rápido. Então, o que acontece aqui? A gente consegue ver que outros gêneros agrícolas só puderam ser permitidos depois com o objetivo de trazer alimento à população. Antes disso, o que eles pensavam? Cana-de-açúcar, cana-de-açúcar, cana-de-açúcar e cana-de-açúcar. Depois é que foi se criando ali algumas lavouras com outro tipo de produto para poder sustentar as colônias, né? Sustentar, no caso, os engenhos, né? Então, os trabalhos eram feitos pelos escravos, e esse trabalho escravo foi muito importante para essa expansão comercial. E nessas regiões que a gente está vendo aqui é que se concentrava o maior número de escravos. Lembrando que o engenho era o local onde eles ficavam. E para a gente falar um pouquinho de engenho, a gente vem aqui, ó, para a página 53. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o engenho de açúcar, né? Então, o engenho de açúcar, a gente viu mais ou menos como ele funcionava. A gente viu no vídeo, eu mostrei para vocês no vídeo, como que era o moinho d'água, né? No início do capítulo, né? Lá na página 48, perdão, na página 48, vocês vão ver ali como que funciona o moinho com tração animal. E aqui eu vou mostrar para vocês como é que é o moinho à força humana, né? Porque eram 3 tipos de moinho, ó. Só para vocês verem aqui, ó, na página 55 de vocês, vai ter aqui o moinho, ó, com a força humana. Tá vendo, ó?
fica uma pessoa do lado de cá, passando a cana, né? O outro vai recebendo, vai ajudando, né? Porque tem que passar aqui várias vezes por esses roletes. Tá vendo, ó? Então, passa pra cá, ele pega, passa de volta, passa pra cá de novo, até que não saia mais nada do sumo. Então, passa uma cana de açúcar, passa-se várias vezes aqui no rolete, né? E aqui embaixo, ó, fica parando o suco, né? Ou sumo, né, da cana. E enquanto isso, 2 escravos ficam girando aqui, ó, essa espécie de manivela, né, vamos colocar assim, que gira os roletes. E aí você vai pegar e vai captar aqui embaixo o suco. Você imagina como é que não era a vida difícil desses caras aqui, ó, trabalhando cerca de quase 18 a 20 horas por dia. E quando a produção era realmente muito ampla, aí é que escravo tinha que dobrar a noite rodando moinho para poder produzir o açúcar. E olha só o tamanhozinho desse moinho em vista dos outros, hein? Esse daqui em vista da página 48 do seu livro, né? Que o da página 48 você percebe que ele é bem maior, então ele vai produzir muito mais, né, do que esse daqui. Então imagina esse daqui quanto que não tinha que produzir para alcançar o outro, né? Então aqui, ó, você vai ver a foto da casa grande, ó, a casa grande. A casa grande, geralmente, ela ficava, vamos dizer assim, no interior, né? Ela ficava no centro do terreno, né? Então o engenho do açúcar, ele era essa unidade produtiva, né? Que tinham várias atividades econômicas na colônia, mas geralmente elas eram estabelecidas em torno do engenho de açúcar. Então, nesse espaço aqui, a gente tinha várias pessoas escravizadas, tinha pais, filhos, pessoas assalariadas, agregados, homens, mulheres, tinha muita gente que morava aqui nessas regiões, certo? Só que os primeiros engenhos que foram construídos, eles eram rodeados de mata, igual vocês estão vendo aí nessa imagem. Muita mata ao redor. E quando aumentou o lucro do cultivo da cana-de-açúcar, esses locais aí se transformaram aí em vários complexos, em várias lavouras. Imagina você cortar toda essa vegetação aqui e transformar ela numa lavoura de cana-de-açúcar, né? Vai vender açúcar que não presta mais, né? Então, dentro dessas construções que tem aqui nesses grandes latifúndios, a gente vai ter o engenho, vai ter a casa grande, vai ter a construção da senzala, que é o local onde os negros tinham que passar a noite, e tinha a capela, né? A capela, ela ficava bem próxima da casa, né? Que eram ali os altares, né? Para adoração, né? Para oração, né? Dos senhores que eram católicos. Então, nessa casa grande aqui, que era, vamos dizer assim, o centro administrativo e econômico, né, do engenho, o senhor de engenho e a sua família e alguns agregados de confiança viviam aqui, tá? Quem era o senhor de engenho? Era o dono da fazenda, era o latifundiário, né? Era o senhor coronel, vamos dizer assim, né? Era o coronel. Então, os senhores de engenho, ele era muito próspero, ele era muito rico, ele tinha vários escravos, ele tinha que ter vários escravos. Quanto mais escravos ele tivesse, mais rico ele era considerado, né? Mas o chefe, né, de família, ele era também muito reconhecido pela quantidade de pessoas que dependiam dele. Quanto mais pessoas dependiam dele, mais rico, mais próspero ou mais, vamos dizer assim, mais bem sucedido ele era considerado, né? Então aqui a gente consegue ver nessa imagem que a casa grande, ela fazia com que tivesse uma divisão setorial de trabalho, né? Existiam os negros que trabalhavam dentro da casa grande, existiam os negros que trabalhavam lá na lavoura, né? No trabalho pesado. Os negros que trabalhavam no trabalho pesado, que ficavam expostos ao sol e que eram castigados muitas vezes com chicotes, né? Por conta desse trabalho, eles viviam muito menos, eles tinham condições de trabalho muito piores do que quem trabalha dentro da casa grande. Quem trabalhava dentro da casa grande vestia roupas melhores, né? Por conta talvez aí de fazer uma média para as visitas, né, que chegavam na casa, e dormiam em condições melhores e tinham um trabalho um pouco melhor, entre aspas, né? Porque escravidão de qualquer forma não é legal, né? Mas comparado com a lavoura, né? Comparado com as plantações eram assim. E outra situação também que a gente via, as mulheres que trabalhavam dentro da casa grande, muitas vezes elas eram violentadas,
né? Eu não vou dizer nem que muitas vezes, mas na grande maioria das vezes elas eram violentadas. E como eu já falei para vocês aqui, às vezes o dono dos escravos, ele obrigava os escravos a se relacionarem para que eles tivessem ali filhos, ou seja, para se reproduzirem, para que ele tivesse mais escravos. Ou seja, ele queria que os escravos dessem cria, como se fossem pequenos animais, para poder gerar ali... Antigamente, as mulheres escravas ficavam um tempo fora, né? Já que... Ou elas não tinham um tempo de resguardo. Não, não era bem assim. Não tinha essa questão do resguardo ou da proteção, né? A não ser quando a criança nascesse, né? Assim que a criança nascia, pouco tempo a pessoa já tinha que estar voltando para o trabalho de novo, né? Mas tinha que cuidar bem do bebê por conta da questão aí que era um escravo também, do mesmo jeito, né? Pra eles levavam os filhos, né? Os caras são realmente monstros. Quando não acontecia de uma escrava ser estuprada e aquela criança nascer sem pai, porque o pai branco, né, não iria cuidar daquela criança da mesma maneira como um filho branco, e muitas vezes ele só realmente reproduzia, né? Ele tinha filhos com escravas para ter mais escravos, né? Era muito complicada aquela sociedade naquela época, né? Então a gente vê isso nessa sociedade, né? Essa injustiça social já muito macerada, né, nas nossas aulas, mas era importante a gente contextualizar aqui. Mano, como é que os caras colocam uma mulher que acabou de parir um bebê pra trabalhar Horas. Pois é, Pra não perder imagina dinheiro. durante a gravidez, quando ela tá com 7, 8 meses. Sim. Imagina só. Sim. A barriga quase saindo pela garganta. Mas é isso mesmo. Eles não queriam perder de jeito nenhum. Então, basicamente, as escravas, elas eram muito fortes, né? As mulheres negras, elas são muito resistentes, né? Então, elas trabalhavam até dar luz mesmo. E pouco tempo depois, né? Parto tinha que ser normal, não tinha jeito. Não tinha jeito de ser cesárea, não tinha esse negócio nessa época. Lá na Idade Média, as mulheres, para terem os bebês, elas tinham que ter ele normal, porque se não fosse normal, ela teria que morrer para eles partirem a barriga dela e poderem tirar o bebê. Pois é uma situação bem complicada, porque você percebe que não tinha um valor, né? O ser humano não tinha nenhum valor, né? O escravo, a escrava, negros, eles não tinham nenhum tipo de valor. Eles eram simplesmente como um bovino que vai dar à luz a um bezerro, né? Se a vaca conseguisse dar à luz ao bezerro, beleza, ela sobrevivia. Se a vaca não conseguisse dar à luz ao bezerro, eles iam lá abrir a barriga da vaca, a vaca era sacrificada, mas o bebê era salvo, né? Mais ou menos o mesmo pensamento, né? É uma situação complicada da gente contextualizar, mas realista, né? Então, nome comum, vaca, mais conhecido como jogador de Free Fire. Né? Complicado, né? Peraí, calma. Então a Casa Grande, falando novamente aqui da Casa Grande, né? Ela ficava construída na parte mais alta, né, do terreno. Por quê? Porque ela tinha uma visão total da propriedade, né? Tinha uma visão geral ali de todos os campos que estavam sendo cultivados. Né? Bom, pelo menos eles davam um pouco mais. Uhum. E perto da Casa Grande, ficavam então construídos engenhos, que era o local onde acontecia aí a moenda da cana-de-açúcar, onde tinha ali a implantação da senzala e a capela. Então a Casa Grande ficava aqui. A Casa Grande ficava no morro mais altinho, né, que nem você está vendo aqui, e ao redor tinha toda a plantação, né? Aí, nos primeiros tempos de colonização, a Casa Grande ela era mais rústica, né? Tinha móveis feitos de madeira pelos próprios escravizados, né? Mas com o tempo, conforme as pessoas foram ficando mais ricas, eles conseguiam construir casas maiores, mais confortáveis, com móveis mais requintados, né? E a rotina dessas casas, né, podia ser bem movimentada durante o dia e durante a noite também, né? De que maneira? Por exemplo, carregar água para o interior da casa, cortar lenha, lavar roupa, cuidar das crianças, cuidar da comida. Eram algumas atividades que aconteciam constantemente, porque não tinha água encanada nessa época, né? Então não tinha gás encanado, não tinha nada disso. Quer fogo para fazer comida? Tem que cortar lenha. Quem cortava lenha? Escravo.
Tem que ter água Meu para tomar Deus do banho, céu. água para fazer comida. Quem é que vai buscar água no rio? Verdade. Vai buscar água no rio escravo, traz a água É, nos homens. tia. Era desse jeito. Os portugueses e os escravos, conversando aos escravos, sabe, tem que ter dó e piedade. Aí os portugueses, o que é isso? Dó e piedade? É de comer? É, justamente. Mano, é de uma pessoa mimada. Fala que ela é um português na época da colonização. Melhor termo. Pois é. Aqui, olha só, Realmente. só para vocês verem para que servia a Casa Grande, né? A Casa Grande ela era construída com um objetivo, né? O objetivo era dar segurança aos moradores e atender às suas necessidades. Então, quem morava na Casa Grande estava seguro, lógico. Por quê? Porque ficava num lugar mais alto da propriedade, então tinha condição de você ver tudo ao redor, né? Então, você ficava protegido contra tudo, né? Contra ataque, contra assalto, contra tudo. E a preocupação com a segurança também tinha origem na possibilidade do ataque dos indígenas, né? Ou também do levante dos escravos. Por que isso? Porque os escravos podiam querer se rebelar no meio da noite, querer invadir a Casa Grande, matar os donos, né? Para poderem fugir. Então a Casa Grande ficava num lugar de fácil, vamos dizer assim, de difícil acesso, mas de fácil visibilidade. Ela conseguia ver tudo o que acontecia à sua volta. Então, se por acaso algum ataque fosse programado, tinha como quem morava dentro da Casa Grande se defender antes que o ataque fosse organizado. Então, existia um ambiente restrito à família do senhor do engenho, né? Que incluía ali a cozinha, né, os quartos e a sala, e tinha um outro local para atender as visitas e fechar negócios. Então, o local da cozinha, né, a sala, né, não era um local adequado para atender as visitas, né? Porque ali ficava um movimento de escravos, né, na casa, fazendo os afazeres, né? Então tinha uma sala específica, né, que era chamada às vezes de escritório, biblioteca, né? Tinha esses nomes assim para atender visitas, né, ou para fechar negócio. Nesses lugares, os negros não poderiam entrar, né, durante o dia, né? Eles não poderiam entrar nesses lugares porque sempre teria movimento de pessoas brancas ali. A varanda que vocês estão vendo aí, né, a varanda ela era comum nas construções na época, né? E era utilizada justamente para que o senhor do engenho ele fizesse a inspeção do trabalho na propriedade. Então ele ficava andando na varanda, né? Que aqui em Tabuleiro a gente chama de alpendre, né? Então ele ficava andando no alpendre, olhando a todos os lados, né? Para ver como é que estava indo, né? A questão aí da produtividade da cana de açúcar. Né? Então tinha grandes janelas, né, para arejar o ambiente e dava para você observar tudo bem direitinho do alto onde a casa estava sendo organizada, né, construída. Bom, a casa do engenho que vocês viram aqui agora há pouco, né, que eu mostrei essa imagem para vocês, né, ela era feita para o preparo do açúcar. Então aqui tinha uma construção bem isolada, ela ficava num lugar bem isolado, né? E cada parte da casa do engenho tinha uma função. Aqui vocês estão vendo a casa da moenda, né? A casa da moenda é onde você vai ter ali a moagem da cana. Mas tinha a casa das caldeiras, que é onde você ia purgar o açúcar, né? E tinha os galpões de armazenamento do açúcar já pronto. Então, cada parte da casa do engenho era responsável por uma parte da produção do açúcar. Então, a cana-de-açúcar ela tinha que ser levada pelos carros de boi até a casa de moagem, né? E elas eram amarradas assim em vários feixes, né? Chegava lá, essa cana era transformada nesse caldo, né? Que é o sumo da cana. Era levada depois para a casa das caldeiras, onde ele ia ser feito em melaço, né? Você ia reduzir o caldo, né? Você ia fazer com que o caldo ficasse menos aguado e ficasse mais espesso. E aí eles eram levados, esse melaço ele era levado lá para casa de purgar, né? Lá era colocado dentro daquelas vasilhazinhas de barro, né? E aquilo que ainda fosse muito líquido ficava caindo, né, por aquele orifício que ficava na base, né, daquele potinho, né, de barro. Aí, depois que o açúcar já estava pronto, vocês viram que ele tinha colorações diferenciadas, né?
A que ficava por cima ficava mais pura e a que ficava mais baixo ficava um pouco diferente. Então ele era dividido, né? Ele era cortado e aí era feito 2 tipos de mercadoria, uma mais pura e uma menos pura, que era mais barata, né? Que é o açúcar mascavo, né? É o mascavizado. Então, o açúcar, que era chamado de pão de açúcar, né? Ele era colocado em caixas de madeira, bem seco, né? Ele era fechado, bem vedado, com barro, para não entrar nenhum tipo de umidade, nenhuma fresta, né? E era depois levado nos carros de boi para ser colocado nos navios para fazer a travessia do Oceano Atlântico até chegar lá no continente europeu, né? Lá na Europa, os holandeses levavam açúcar de Lisboa para Amsterdã, onde o produto ia ser refinado, depois ele ia ser vendido, né? E aí nos séculos 16 e 17, era necessário que o engenho de açúcar, ele tivesse muita gente para trabalhar, homens, mulheres, um monte de gente. Todos eles tinham que estar preparados, prontos para cuidar do produto, para armazenar tudo nos galpões, né? E a gente tinha realmente a grande maioria dessas pessoas como escravizadas nessa época, né? Alguns dos escravizados que trabalhavam aqui, eles recebiam tarefas específicas, né? Por exemplo, o barqueiro. O barqueiro era o cara que ia conduzir o barco, né? Com as canas, né? Para trazer para o engenho. Tinha o carpinteiro. O carpinteiro era o cara que ia ser responsável pela manutenção dessas máquinas, que a base delas era de madeira. O caldeireiro. O caldeireiro era o cara que ficava lá conduzindo o preparo do melaço, né? Nas caldeiras. E assim por diante, né? Mas tinha um cara que ele desenvolvia uma função de vigilante nesse processo todo. Esse cara, ele era pago, ele era remunerado. Ele era um trabalhador livre e ele recebia dinheiro para isso. Ele era chamado de mestre do açúcar, certo? O mestre do açúcar, ele comandava todas as etapas na fabricação do produto. E ele era muito técnico, ele era muito conhecedor, né, da cana, do plantio. Ele era o cara que dominava todas as artes. Ele sabia desde o plantio, desde da verificação da terra, do solo, da umidade, da muda, do tempo da colheita, da maturização do produto, até a moagem, se a moedeira estava boa, o moinho estava bom, sabe? Ele sabia cada parte do processo. E como ele tinha um conhecimento muito bom do produto, né, ele era muitas vezes remunerado por isso, né? Ele era um escravo livre, ele era bem pago, né? Muito bem pago, porque ele era responsável por uma produção de qualidade, né? O mestre era o único que conhecia o tempo do cozimento correto do açúcar, né? E isso era uma coisa que garantia a qualidade do açúcar nesse período. O açúcar não podia ficar grosso demais e nem molenga demais na hora que ele está sendo preparado na caldeira. Não podia. E quem sabia qual era o tempo certo do preparo era o mestre do açúcar. Além disso, ele também sabia o rendimento do produto, quanto que ia dar. Ele podia olhar assim, ó, quantos alqueires de terra tinha produzido, né, plantado, e ele dizia bem certinho. Olhômetro. Exatamente, o famoso olhômetro. Ele olhava assim os alqueires de terra plantado e ele dizia para o patrão, vai dar tantos de açúcar. Ele sabia dizer quantos quilos de açúcar ia dar bem certinho. Só olhando. Que eu sou ceguinho aqui, eu não via nem metade. Pois é. Nossa senhora, eu ia falar tudo errado. Pois é. Então, o mestre de açúcar, mestre de açúcar, mestre do açúcar, mestre de açúcar. O mestre de açúcar, ele tinha aí um conhecimento técnico que nenhuma outra pessoa dentro do engenho tinha, né? E era muito interessante a forma como ele trabalhava. E aqui, se a gente for mais adiante aqui na página 56, a gente vai ver aqui o açúcar, olha, o açúcar em estado natural e o açúcar refinado. Gente, o açúcar refinado, eu não sei, aqui a gente não tem muito isso, a gente usa o açúcar nos grânulos, né? O açúcar foi uma das primeiras coisas que eu senti em diferença do estado de São Paulo para cá, tá? Porque o açúcar lá em São Paulo, ele é bem fininho.
Ele é bem É fininho. por causa que um é chamado, o grânulo é chamado de açúcar normal, e o que é lisinho é chamado de açúcar de confeiteiro. Não, mas tem outro ainda. O de confeiteiro é um pozinho, bem fininho. É um pouco mais grosso do que o açúcar de confeiteiro é o refinado, que a gente usava lá em São Paulo, né? E um pouco mais grosso do que esse é o açúcar cristal que a gente usa aqui. Lá em São Paulo a gente chamava de açúcar cristal, né? Aqui a gente chama de açúcar normal. E o mais fino que esse é o refinado. E ainda tem o mais fino que o refinado, que é o confeiteiro que você falou agora. Ele é bem fininho, né? E quanto mais fininho, hoje a gente sabe disso, né? Quanto mais fininho o açúcar, mais produtos químicos são adicionados para que a gente atinja essa textura, vamos dizer assim, né? Então, os mestres de açúcar, eles geralmente tinham origem africana, tá? Eles eram negros, eram escravos africanos, mas eram libertos, tá? E eles começavam a receber mais pelo trabalho por conta do conhecimento. Então, eles tinham a alforria, eles eram livres, né? Eles eram escravos livres e eles garantiam aí a boa produtividade, né? O bom feito do produto, vamos dizer assim, né? Os valores que eram colocados aqui na citação apresentavam aí uma boa quantidade de dinheiro, né, para o período. Então, eles eram remunerados por isso. Mas para manter o engenho, era necessário uma administração constante, desde o plantio até da colheita, até a força do trabalho das pessoas, o serviço no engenho, o ensacamento, o transporte, a venda. Tudo isso precisava de trabalhadores qualificados. Então, eu odeio toda essa coisa de português, colonização e tal, mas essa aqui é a parte mais fácil que eu achei até agora. Tudo que é mais complicado já passou, né? Agora ficou tudo mais simples, né? Então, desde as instalações até a mão de obra, né? Que a gente sabe que tudo gerava um custo, né? Tudo era por parte do proprietário. O proprietário é que tinha o custo de tudo isso, né? Então, quando o açúcar chegava até os locais de checagem, né, que eram as alfândegas, né, tinha que pagar algumas taxas, alguns impostos para a coroa, a gente sabe disso. Não é qualquer produto que vai ser produzido e não vai ter que passar pela alfândega e não ter que pagar taxa nenhuma, né? Tem que pagar taxa, a gente sabia disso. Só que na hora de pagar essas taxas, esses impostos, né, o que acontecia, né? As fazendas de cana-de-açúcar, por elas terem uma representatividade de fonte de riqueza para a colônia e para a metrópole, né, elas começaram a ser, vamos dizer assim, mais protegidas, vamos colocar dessa forma, né? Os colonos portugueses, aliás, as colônias portuguesas começaram a ter um pouco mais de cuidado com os valores que estavam sendo vendidos através do açúcar, porque a Holanda estava ganhando muito dinheiro. A Holanda estava ficando muito rica, ela estava sendo muito bem sucedida no processo de venda do açúcar, né? Então chegou uma hora que, para economizar essas taxas e impostos, né, os portugueses quiseram produzir mais sem a ajuda dos holandeses, tá entendendo? Os holandeses estavam ajudando Portugal no processo de venda e refinação do açúcar, mas como Portugal começou a querer, né, a gente chama de crescer o olho, né, brasileiro fala assim, né, começou a crescer o olho, e que eles fizeram? Eles expulsaram, né, os holandeses do Nordeste. Você acredita? Os holandeses foram expulsos do Brasil pelos portugueses. E aí eles foram para onde? Foram para a região do Caribe, né, as Ilhas Antilhas, né, porque lá tem um clima muito parecido com o do litoral brasileiro. E aí lá o cultivo de cana começou a ser feito, porque lógico os holandeses aprenderam todas as técnicas, aprenderam a comercializar o produto, aprenderam a armazenar o produto, chegaram lá, eles sabiam fazer o trabalho. Então eles contrataram os mestres de açúcar e começaram a garantir uma produtividade de um açúcar com uma qualidade muito melhor que a do Brasil e bem mais barato. E foi aí que a queda... Exatamente. E foi aí que a queda da produtividade do açúcar brasileiro começou a acontecer. Quando a Holanda começou a produzir o seu próprio açúcar sem a aliança dos portugueses, o açúcar que era feito lá nas Antilhas era muito melhor,
muito mais barato e era muito mais vendável. Então tinha uma lucratividade muito maior. Foi aí que o comércio do Brasil começou a cair, certo? Bom, para a gente encerrar, a gente vai ver aqui 2 espaços a mais da Casa Grande ou do território, né, dos engenhos. A gente vai ver a senzala. Olha aqui como é que eram as senzalas, ó. Os locais de armazenamento dos escravos durante a noite. Ó, elas eram construídas com tijolos, madeiras ou pedras, cobertas com palha ou telhas, e era uma habitação para a população escravizada. Todas essas portinhas aqui, ó, cada portinha leva a um quartinho. Perceba o tamanho dos quartos. Ó, a distância entre uma janela e uma porta. Uma janela e uma porta, tá vendo? Ó? Os quartinhos bem pequenininhos, né? Não tinha muita ventilação, como vocês podem ver. Não tinha privacidade para as pessoas, né? Quando mais muitos escravos ficavam todos juntos no mesmo lugar, né? E era assim, ó, colocados, afastados, né, da casa grande, ficava na parte baixa do terreno, para garantir que se algum ataque fosse feito contra a casa grande, aí tivesse tempo para retalhar, né, para paralisar aqui o ataque, certo? E aqui a gente vai ver a capela, né, que era uma mini igreja, né, uma mini igrejinha que era colocada, né, no terreno também, né, onde eram feitas aqui cerimônias religiosas, casamentos, batizados, né, primeira comunhão, né, e várias missas, né, também eram feitas aqui, né, e era, vamos dizer assim, um centro de reuniões da comunidade, né. Todos os engenhos tinham que ter uma capelinha, né. Então, às vezes, quando tinha também velório, também era feito aqui, né. Então, algumas capelas foram construídas aí no alto dos morros, né, para também poder estar mais perto da casa grande, já que era sempre utilizado com vamos dizer assim, um momento ritualístico católico, né? Os escravos não eram católicos, né? Então era mais para eles. Por isso que era feita próxima às casas dos engenhos, a casa grande dos engenhos. Certo, gente? Então a gente parou aqui na página 57, paramos aqui. E a gente vai fazer o quê? O quê? Me diga, galera, o que a gente vai fazer? Dormir. Não, dormir não. A gente vai... Dormir. Não. Mas, ó, bem pouquinho. A gente tem só 2 questões, tá bom? Bem pouquinho. Gostaram, né, da ideia de só 2 questões? Da página... Gostaram, né? Página 50... e página 53. Só isso. De boas? Todo mundo tá comigo? Eu jurava que a tia ia falar, não, é bem pouquinho, galera. É só 51, 52, 53, 54, 55, 56, Não. Tô falando sério agora. Só tem 2 questões. Tem 2 questões na página 50 e uma questão na página 53 que a gente vai fazer agora. Quais páginas, tia? 50 e 53. Ah, são 2 e 2. 4 questõezinhas, ó. 2 e 2. Tá bom? Vamos lá para a página 50 Você disse que era só 2? Mas eu olhei agora direitinho. São só 4 questões, tá? 2 na página 50, 2 na página 53. Então, a gente tá aqui, ó. Na página 50, a seção Organizando a História. Quais razões motivaram Portugal a dar início à colonização efetiva do Brasil? As primeiras 3 coisas que eles acharam aqui e o terreno também que eles acharam o pau-brasil, da cana-de-açúcar. Não, cana-de-açúcar não. O terreno em si. Sim, exatamente. A primeira questão que a gente vai observar é justamente essa que você falou aí, né? A lucratividade, né? Então, aqui a gente espera, né, que vocês, nessa atividade, percebam que eles observaram que o território poderia ser lucrativo, poderia trazer uma rentabilidade, né, em relação às questões das Índias, né? Porque lembra que no começo o português ele não queria nada a ver aqui com o Brasil, ele não queria colonizar o Brasil porque ele queria investir o dinheiro dele na questão aí da descoberta das Índias. Ele queria ir para lá, ele queria investir nos produtos indianos, né? Mas aí eles começaram a observar que aqui tinha o quê? O pau-brasil. E o pau-brasil
poderia ser uma grande fonte de lucro. Então, a partir do momento que o pau-brasil começou a ser extraído, né, e também porque os franceses começaram a investir muito, né, na questão aqui de invasões no Brasil, o pau-brasil então começou a ser levado para a Europa e a partir daí minérios foram descobertos, né? Lembra que a Espanha descobriu o ouro e aí despertou o interesse dos portugueses, né? Então só quando a Espanha descobriu o ouro nas suas colônias foi que, opa, se tem ouro na Espanha, tem ouro aqui também no nosso território, vamos procurar. Eu coloquei que o terreno, já que poderia ser lucrativo por causa do pau-brasil, e virou interesse da França. Isso, exatamente. Então, Portugal não tinha nenhum interesse no Brasil, de verdade, não tinha. Então, quando começou a ver o interesse dos outros países, a França começou a querer investir aqui, né? Começou a querer dar umas investidas aqui de colonização aqui no território. De invasão, Aí eles ficaram, opa, o que a França quer tanto aqui, né? E aí eles começaram a dar uma volta ao derredor. Safado ladrão. Oi, meu amor, o que você quer? Você não dá valor para suas coisas até que alguém comece a colocar o olho em cima. Não é assim? Ah, não presta para nada, não presta para nada até que alguém comece a dizer, posso levar para mim? E você fica, ué, o que esse cara quer de interesse aqui? Né? Aí o pau-brasil foi observado com uma maior calma, começaram-se as primeiras extrações e depois a Espanha declara, olha, achamos ouro. Aí Portugal fica com a orelha em pé e fala, opa, peraí que eu vou caçar ouro aí também, né? Peraí, vamos ver. Quer calor aqui, hein? Né, não? Agora, a pergunta 2... A pergunta 2 diz assim, ó, podemos dizer que a exploração da cultura da cana-de-açúcar estava ligada ao avanço da conquista da América pelos portugueses? Sim, já que eles viram que seria uma terra bem promissora e eles roubaram mais para o Brasil depois que viram isso. Então é sim. A gente sabe que para que pudesse colonizar aqui o território, era necessário ter um incentivo, né? Incentivo do quê? De dinheiro, financeiro, incentivo econômico. Então, o dinheiro que era arrecadado com o comércio do pau-brasil não era suficiente, né? Não era autossuficiente para poder ter essa questão, né? Esse avanço, esse incentivo. Então, o que aconteceu aqui? A extração acabou forçando a coroa portuguesa a ter uma outra prática econômica. Aí sim que a exploração da cultura de cana-de-açúcar foi colocada para aumentar esses lucros. Mais coisas. Isso, exatamente. Então, para colonizar o território, precisava de dinheiro, né? Não tinha dinheiro. A colônia portuguesa era pobre, de marré, 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 né? Portugal era pobre de marré, marré de si. Não tinha como colonizar aqui. E o comércio do pau-brasil não estava funcionando muito bem, não estava trazendo tanto lucro assim, então eles começaram a procurar alternativas. E a cana-de-açúcar foi a alternativa escolhida para a arrecadação do dinheiro e também para incentivar a formação de novas vilas, de novas cidadelas, né, de novas aldeias. Então, era unir o útil ao agradável, né? Quando os portugueses começaram a vir para o Brasil, começaram a formar então as pequenas vilas, as pequenas cidades, né? E ali é todo o processo. A casa grande no centro e todos os recursos de engenho ao redor, né? Justamente com a questão aí também dos escravos, certo? Podem registrar as informações aí do jeito como vocês compreendem, lembrando que é muito importante que vocês façam aí, né, as respostas da maneira como vocês compreendem. Não fique só na cópia, não, porque isso não é legal, tá? Vou só pegar aqui meu livro de artes, porque daqui a pouco a gente vai ter aula de artes. Já tô aqui na página 53, já respondi a primeira. Beleza. Ué. Eita, é bom. Se eu vi um barulho de criança aqui atrás, é o meu primo, tá? Que ele tá aqui assistindo. Que a mãe dele saiu e deixou ele comigo. Não tem problema. Virei babá agora. Tá ganhando quanto por hora? Nada. Eu tô ganhando o eterno agradecimento dela. Muito bom. Vale alguma Essa coisa? experiência de vida. Mas eu não sei.
É, experiência de vida. Experiência de vida. Mano, Só na hora experiência de que, vida. mano, na hora que Devine falou experiência de vida, eu só passei pela minha cabeça, meu Deus, coitado do filho de Devine. Coitado de criança. Mano, a criança ele vai sofrer tanto. Que ela vai chegar com os amigos. Filho, canivete, hein? Leve sua adaga mortal. Mano, o filho de Devine vai chegar pros amigos falando, galera, vocês sabiam que o sangue do pescoço de uma pessoa sai a partir. Minha vida é os jogos mortais. Olha aí, É, David. velho, eu vou falar isso pra eles. Eu vou dar um monte de curiosidade sobre sangue, pra quando ele for matar alguém, ele sabe como é que se previne pra não deixar rastro. Meu Deus do Assim, quebrar céu, o braço gente. de mandarim, Olha quebrar pra a perna, onde- vai viver com Olha pra onde que tá indo essa conversa. Sério mesmo. Vocês estão assim, vocês estão jogando muito Free Sim, Fire. quebrar a perna de coleguinha, aprender os pontos vitais, né? Nossa, Jesus. Isso aí não tem nada a ver não, viu, tio? Free Fire. Deville, Esse Alfonso aí. Deville, ó. Vai ser Quando? aquele regime. Você não vai ser um impostor hoje. Deville, quando você Vai tiver ser seu aquele filho, breve registro. você me diga, porque eu não vou querer assim ser professora dele não, sabe? Vai que ele descobre aí meus pontos não. vitais, né? Você sabe como é que é, né? Professor nem sempre agrada aluno, né? Aí vai que eu pego um Mas ele aluno. não tem um biaco. Vai que você perca um braço. Deus me livre. Porque ela perde um braço. Vai. O que aconteceu, tia Patrícia? Você caiu? Caí. Aí tem alguém do meu ladinho rindo. Opa, tudo bom? Opa, tudo bom? Eu tropecei em alguma coisa que eu não vi. Vai ser aquele lema que toda mãe fala. Se você apanhar na escola, você apanha em Quando casa. chegar em casa, você Em dobro. apanha mais. É. Apanhar na escola, Nossa, quando chegar em casa, vai apanha ter mais. quinto, pô. Bom, caso, vai ser vamos em lá. quinto, da hipocrisia. Vamos pra 53 pra gente encerrar, tá bom? Já a primeira. Coitado da mãe dessa criança. Coitado da mãe dessa criança. Eu tô com dó dela também. Ele não merece. Coitada. Oi, mamãe, que deu o braço de um amiguinho Do hoje. portal. Jesus! Misericórdia. Oi, mamãe, quebrei um amiguinho hoje, tudo bem? Nossa, meu pai. Quebrei a perninha Ó, de vamos ler aqui, ó, o E eu interpretando documentos. Eu gosto muito de ler essas partes, né, do livro. Eu acho que são muito relevantes, a gente aprende bastante. Ó, o texto a seguir trata dos engenhos de cana-de-açúcar. A gente vai ler e depois vamos responder aqui as questões. Bahia, é a Bahia, acredite. Calma Bahia. aí, calma aí, calma aí. Durante todo o período do século XVI ao XIX, a área que mais sobressaiu foi, sem dúvida, a Bahia, né? Sendo a mais rica, concentrava em seus espaços as maiores unidades produtoras, principalmente no século XVIII. É interessante notar que, apesar dessa importância, as unidades produtivas baianas não se enquadram no padrão latifundiário escravista descrito por vários historiadores, que afirmam estar a produção canavieira assentada em unidades com centenas de escravos. No final do século XVIII, início do século XIX, as mais ricas freguesias açucareiras do recôncavo baiano tinham em média 11,7 escravos por unidade produtora. Somente 17% dos cativos se encontravam em engenhos com mais de 150 escravos. A maioria estava em propriedades com menos de 20 escravos, do que se conclui que a maior parte da população escrava se encontrava na pequena ou média propriedade. Então aqui vocês já sabem, né? Qual é a capitania que havia o maior número de propriedades produtoras? Bahia. Muito bem, bota aí Bahia. E todas as propriedades produtoras da cana-de-açúcar tinham a mesma quantidade de pessoas escravizadas? Acho que não. Não, por quê? É, porque a maioria estava em propriedades com menos de 20 escravos. Isso, então a gente sabe que não, ó. Que o número de pessoas escravizadas variava e predominavam, porém, propriedades com poucos escravizados, certo? Então registrem as informações que a gente já vai para nossa aulinha de artes, tá bom?